trabalhado junto, no nosso canal do YouTube, onde a gente apresenta muitos assuntos relacionados à arquitetura, desenvolvimento, à infraestrutura e também temos falado bastante sobre Microsoft Architecture Framework. Espero que vocês possam nos seguir, estão aí os meus contatos. E vamos para o que interessa, né? Quando a Valéria, né, fazer palestra depois da Valéria, a responsabilidade aumenta bastante, né, em se tratando especificamente de cloud. Mas vamos lá. Pensando no ambiente, né, relacionado à cloud, nós temos aí vários tipos de visões que atuam com cloud. Por exemplo, temos a visão do desenvolvedor, temos a visão do time de ops, temos a visão de negócio, temos a visão financeira e por aí vai. Só que o contexto de se atuar num ambiente de cloud, ele vai muito além do contexto que muitas das vezes, em cada uma dessas sessões que eu mencionei, cada um desses assuntos, está relacionado, tá? O ambiente de cloud não é somente você criar um recurso, provisionar esse recurso dependente da camada de serviço e utilizá-lo, tá? Existem muitas preocupações que nós devemos acompanhar, né, ao desenvolver alguma solução arquitetural para a cloud, mudar um pouco a nossa visão, tá? Tanto como desenvolvedor, como um time de ops, trabalhando em conjunto, aí a gente vai falar um pouco sobre DevOps, tá? Mas tenha certeza que o seu ambiente de cloud pode falhar. Mas eu uso a minha aplicação está hospedada na Azure, está hospedada na AWS e por aí vai. Maravilhoso. Esses cloud providers, eles nos fornecem uma grande segurança, né? É possível trabalhar com esses cloud providers com uma alta confiabilidade, tá? Mas, independente disso, falhas podem acontecer, sejam elas quais forem, tá? Quem nunca, ao fazer uma apresentação, tentou fazer uma demo, eu já fiz várias vezes isso, e falhou. Falhas acontecem. Então, temos que estar preparados para isso, principalmente quando estamos falando do ambiente de cloud, tá? E aí nós vamos entender um pouquinho mais para frente que nessa história de trabalhar com cloud, nós devemos ser eficientes, porque a eficiência faz parte do resultado final também. O produto que nós entregamos, além dele funcionar de uma forma conveniente aos nossos consumidores, aos nossos usuários, tá? A gente tem que olhar para dois mundos aqui, tá? A eficiência, tanto na facilidade de execução, que também está relacionado um pouco à performance ali, mas também qual é a nossa resposta frente à necessidade de mercado para aquele tema, para aquele assunto, para aquela arquitetura na qual nós vamos desenvolver. Então, isso faz parte também do mindset ao se trabalhar com o ambiente de cloud. Claro, quando a gente fala de desenvolvimento de software, nós temos infinitos assuntos relacionados, tá? Mas em se tratando desses assuntos que estão relacionados desde o início, quando a gente começa a desenvolver, até quando a gente entrega alguma coisa, quão eficiente somos, quão eficiente a gente entrega a solução aos nossos clientes, tá? E ter certeza que fazendo um sucesso, tendo uma capacidade de entrega de valor, sendo eficiente, respondendo corretamente, né, a demanda do mercado, tenha certeza que sua aplicação será muito utilizada. Há uma necessidade grande, né, de atender as grandes demandas dos nossos clientes. Poderia citar vários exemplos, como já citei algumas palestras, né? Acho que o exemplo mais claro e mais fácil de observar aí por exemplo, um evento. Você tem que comprar um ingresso para um evento, para, sei lá, para a final da Champions. Imagina que na final da Champions vai haver ali uma solução que recebe requisições de várias partes do mundo, de várias pessoas querendo comprar o ingresso para a final da Champions. Imagina num instante que abre a compra dos ingressos, quantas pessoas solicitam, né, ou requisitam o acesso aos servidores que estão hospedando a solução de vendas de ingressos da Champions. Então, ter capacidade de lidar com esse assunto de carga, e aí muitas vezes também quando fala de carga vai falar de escalabilidade, né? Ou muitas vezes pensa também em containers, enfim, mas a sua solução ela tem que estar voltada para isso. Então nós já falamos de performance, nós já falamos de carga, nós já falamos de falhas, que tudo que envolve a cloud,
Mas um dos pontos extremamente importantes ao se trabalhar com o ambiente de cloud está relacionado a monitoramento. Tá? Eu costumo dizer que quando a gente coloca uma solução em cloud, ela está apta a dois cenários interessantes, um bom e um ruim. Porque sua aplicação no ambiente de nuvem, ela está on, digamos assim, né? Ela está up para pessoas com boas intenções, os nossos clientes que desejam utilizar os recursos que a gente proveu nesse ambiente de cloud. Isso é uma coisa boa, então devemos suportá-los e devemos cada vez mais torná-los assíduos aos nossos produtos, como também aqueles que desejam oferecer ameaças ao nosso sistema. E não é uma coisa que acontece só com as grandes empresas. A ameaça ela vai acontecer constantemente em qualquer aplicação que tiver no ambiente de cloud, porque todo mundo quer achar uma brecha para, de alguma forma, oferecer algum problema para a organização. Isso acontece, isso é normal, né? Muitas empresas trabalham muito forte na questão de segurança. E fora outros tipos de necessidade até de vazamento de informação e por aí vai. Também não poderia deixar de dizer em relação à lei de proteção de dados, né? Enfim. Então, vejam bem como esse mecanismo que envolve a cloud, ele é um mecanismo complexo. É muito mais do que você saber que ter um recurso na Azure, um App Service, um SQL Database, sei lá, um AKS, esses recursos estão disponíveis para a gente. Mas trabalhar com esses recursos da forma correta, da maneira que vai trazer ganhos para a organização, que seja sustentável, não é uma tarefa tão simples. É complexa, né? Quem nunca, né, ao trabalhar com tecnologia, trabalhar com desenvolvimento, pensava em desenvolver uma solução e essa solução se baseava numa arquitetura em camadas, tá? Baseada ali no Clean Architecture, arquitetura hexagonal, Design Partners e por aí vai. O escopo operacional, né, o escopo para entregar aquela solução se fazia com base nessa definição arquitetural, tá? Mas a gente vai ver que essa definição arquitetural, ela tem que expandir um pouco esse cenário para você conseguir atingir de forma correta a cloud, porque senão você não vai conseguir focar nos objetivos que são necessários. E o maior deles é fazer com que os nossos clientes eles sejam grandes utilizadores da nossa plataforma, dos nossos recursos, daquilo que a gente está se propondo a entregar para eles. Então, Customer Obsession, né, olhar para essa visão é muito importante e um acréscimo nisso, né? Quem são os nossos clientes? Vamos dividir em duas etapas, tá? Um dos clientes nossos é aquele coleguinha que está do lado. Ele é o primeiro cliente, então devemos entregar e suportar o desenvolvedor, alguém de teste, alguém de uma outra área, porque eles são nossos clientes, então devemos entregar serviços para esses clientes antes de chegar a entregar de fato um serviço para um cliente final. Então, essa obsessão para o cliente passa por esse ciclo, tá? E aí talvez você esteja se perguntando, ok, a gente pode começar a arquitetar? Quais são os benefícios, né, do Microsoft Well Architected Framework? Por que você deu essa introdução? Por que você falou todos esses assuntos aí que eu acho que eu já sei? Bom, é justamente isso. Se eu fosse resumir e fazer um spoiler da palestra, o Microsoft Well Architected Framework é exatamente um jogo de questionamento, tá? Jogo de questionamento associado com boas práticas, associado com padrões, com modelos, com formas que você tem para implementar recursos. Mas, em resumo, são questionamentos que a gente deve fazer em cada etapa da nossa arquitetura antes de chegar no ambiente de cloud. E você vai entender que isso faz todo sentido, tá? E como é o Microsoft Well Architected Framework? É uma camada? É uma tecnologia específica? É uma library? Não, Microsoft Well Architected Framework, ele se baseia, tá? Em 5 grandes pilares, tá? E esses pilares, eles cobrem praticamente tudo que a gente precisa observar em relação ao nosso ambiente de cloud, que é o Reliability, está associado à confiabilidade, vamos falar um pouco mais sobre isso,
otimização de custo, a forma como você opera, a eficiência na qual você utiliza os seus recursos e a segurança. Tá? Então, tudo que envolve o Microsoft Well Architected Framework passa por esses pilares. E aí, dentro do ambiente da cloud, dentro do ambiente do Azure, você vai ter vários tipos de recursos para te auxiliar nisso. Então, você tem as documentações, os recursos, você vai ter referências arquiteturais, você vai ter princípios de design que são importantes ao desenvolver uma arquitetura para a cloud. Então, esses 5 pilares é o que cerca aí o modelo de desenvolvimento relacionado ao Microsoft Well Architected Framework. E aí, quando você vai começar a trabalhar e desenvolver esses recursos, essa arquitetura de cloud, você tem que pensar, na minha opinião, tá? Isso aqui é a minha visão sobre como que eu entendo por onde começar, tá? E aí a gente fala de segurança. Segurança é um ponto importante. E por que eu quero falar de segurança, tá? Imagina o seguinte, você na sua casa, se você deixa a porta da sua casa destrancada ou simplesmente aberta, vocês concordam que, dependendo do caso, alguém pode entrar, pegar alguma coisa, alguém pode entrar e, sei lá, querer conversar com você? Pode acontecer vários tipos de coisas, porque a porta da sua casa está aberta. Então, isso é uma brecha, isso é um problema de segurança, digamos assim, tá? Então, antes da gente começar a trabalhar no ambiente, vamos pensar nos problemas, nas falhas, nós vamos pensar em ter um ambiente seguro. E não há uma outra maneira de você pensar em um ambiente seguro, a não ser criando formas para que, antes de você trabalhar naquele ambiente, ou pelo menos no momento que você esteja trabalhando naquele ambiente, você esteja seguro, você possa cercar o que é necessário, tá? Então, nas camadas de segurança que você pode trabalhar no seu ambiente de cloud, o Microsoft Architecture Framework, ele nos direciona para uma visão de perímetros, uma visão que você pode trabalhar numa segurança física, numa política de acesso, Então, esse gráfico é muito interessante, porque pensa bem, quem acessa o seu servidor e como acessa o seu servidor, pensando numa segurança física, tá? Políticas de acesso. Como essa pessoa que agora eu conheço, eu sei quem que é, eu sei quais são as permissões, mas o que ela pode fazer dentro daquele perímetro, dentro daquele recurso, dentro daquela subscription, tá? Como seria a minha topologia de rede? Isso faz total sentido, porque a topologia de rede vai nos apoiar mais na frente, principalmente para combater as ameaças. Isso é muito importante, tá? E aí a gente vai trabalhar com uma camada de computação, uma camada de aplicativo, até chegar na camada de dados. Então perceba que sem um ambiente organizado, é difícil de você pensar em entregar soluções de valor e muito mais trabalhar com segurança, tá? E no Azure, proposta do Microsoft Architecture Framework, nós temos uma bela organização de como a gente pode trabalhar na governança das nossas aplicações. Então, pensando nesse sentido da arquitetura, faz todo sentido você olhar para os management groups, para a subscription, para os resource groups. E aí, nesse mundo que envolve a segurança, ali é claro que se você for falar nos outros tópicos, você vai ver isso se repetindo, mas de uma forma organizada, eu gosto de começar pela segurança, porque eu consigo implementar facilmente uma política, através do Azure Policy, sendo que essa política pode ser inserida ali, logo no meu Management Group, e a partir dos Management Group que herdam uns dos outros, nessa hierarquia, essas políticas também são herdadas, até chegar ali no nível da subscription, ainda inclusive no nível do Resource Group. E isso vai passar por gerenciamento de usuário, enfim. Essa organização é importante, tá? E por que a gente trabalha com vários tipos de subscription? É uma forma de trabalho, tá? Não é obrigatório, mas ao mesmo tempo é uma forma que você consegue ter visibilidade. Se você pensar que essa subscription Marketing Team and Management Group, ela está relacionada com 2 ambientes de dev e teste, mas ela está associada ao time de marketing. Então, eu vou ter políticas específicas para essas pessoas acessarem algum recurso ou manipular algum recurso da Azure de alguma forma, sem que esses recursos, dependendo da forma como eu trabalho no meu ambiente, afete os outros ambientes também, tá bom? E aí, nós temos um exemplo de uma arquitetura baseada em landing zone,
tá? Essa arquitetura baseada em landing zone, ela trabalha com o conceito de que cada workload, imagina um workload como uma aplicação, né, uma solução sua, então tudo que envolve essa solução estará disponibilizada dentro de uma subscription. Então imagina que eu estou criando aqui um website de venda de ingresso. O que envolve esse website de venda de ingresso? Esse website de venda de ingresso, ele envolve um web app, um SQL Database, um Redis, por exemplo, tá? E aí eu vou pegar, criar uma subscription, essa subscription terá políticas aplicadas a ela, obviamente, controle de acesso para quem vai acessar essa subscription, o que pode fazer nessa subscription, inclusive nos recursos que poderão existir nessa subscription, e aí eu tenho aquele ambiente ali, isolado. Ao ponto que, se eu tiver algum problema, eu corto a conectividade do meu Spoke. E aí, eu falei de Spoke, né? Além de Zone, praticamente é uma subscription separada, mas ela pode manter uma conexão com o que a gente chama de Hub. Aí vamos pensar na topologia Hub Spoke, tá? A Hub seria meu ponto central, meu ponto de conectividade para o meu ambiente, a porta da minha casa. Nessa porta de casa, eu vou ter Azure DDoS, eu vou ter Network Watch, eu vou ter diversos recursos, o Firewall, para direcionar a requisição, né, o que eu recebo de requisição e o que eu vou devolver de resposta para o meu ambiente. Então, agora eu tenho um perímetro mais, ou seja, eu tenho um funil agora antes de alguma coisa chegar no meu ambiente. Então, segurança é extremamente importante, tá? E aqui um exemplo desse recurso de segurança numa arquitetura real, tá? A gente tem vários recursos da Azure, como da Microsoft, como o Microsoft Architecture Reference, você pode obter vários tipos de recursos lá. E aqui é um exemplo de um chatbot, né, que conversa lá com o Microsoft Teams, mas ele passa por um firewall, o Teams conversa com o firewall, com o meu ambiente, através de uma virtual network. E essa virtual network, ela possui ali uma segregação de subnets, e aí, com Private Endpoint, eu consigo acessar internamente um app service que vai fornecer os recursos do meu bot. Mas esse app service, ele não é acessível pela internet, tá? A comunicação é feita totalmente interna e controlada pelo meu hub. Então, essas estratégias vão te ajudar na definição da segurança. E tudo isso está relacionado no Microsoft Well Architected Framework, que são as perguntas, tá? Já eu falo um pouco mais sobre isso. Também, depois que a gente organizou o nosso ambiente, que é importante, né, sabendo de onde as conexões virão, como nós vamos trabalhar com os usuários que vão administrar o nosso ambiente, nós também temos que entender como atuar com esse ambiente. E aí a gente vai falar de Operational Excellence. Só que o Operational Excellence não está somente associado a um tipo de execução de algum time somente, tá? Isso é uma questão que vai passar e vai trabalhar, tá, na cultura da organização, vai trabalhar na forma como você prepara o recurso, vai trabalhar na forma como você define a sua arquitetura, vai trabalhar na forma que você opera esse recurso na cloud. Então, tudo está conectado, tá? Desde o ponto onde a necessidade nasce até do ponto quando você entrega esse recurso na cloud. Então, ter visão de como você vai, assim que você tem um ambiente, trabalhar com esse ambiente é extremamente importante. E acaba que é uma cadeia, né? Poxa, agora eu vou trabalhar com esse ambiente. Quem vai acessar esse ambiente para fazer o quê? Quais são os tipos de permissão? Quais são os usuários que podem ter acesso a determinados recursos? Eles podem criar, eles podem excluir, né? O que eles podem fazer e como eles podem fazer. Além disso, isso passa também para a cultura da empresa de entender o que vai ser entregue, pensando em outros pilares também do Well Architected Framework, tá? Mas essa necessidade e essa clareza de como atuar com a cloud vai depender também de como a empresa, né, a equipe, a organização trabalha para entregar o valor, tá? E aí, como exemplo bem simples, né, sobre Operational Excellence, aqui é um exemplo claro, tá? Você tem um ambiente onde ele proporciona a utilização de infraestrutura como código, tá? O Well Architected Framework apoia essa questão da infraestrutura como código. E por que é importante trabalhar nesse cenário? Pode parecer simples, criar um pipeline, ou talvez complexo, né? Criar um pipeline, manter código ali de ARM template, Bicep, Terraform e por aí vai,
Mas quais os benefícios que você tem? Você consegue restringir segurança e, além disso, você consegue ter a eficiência na entrega de um ambiente. Pensa, se eu tenho um modelo de trabalho com hub and spoke, landing zone, ao fazer a entrega de algum recurso para um ambiente de desenvolvimento, para um ambiente de teste, o código está pronto. Eu consigo provisionar um ambiente, inclusive, para fazer diversos tipos de testes, diversos tipos de validações, tá? Nesse ambiente. E nós vamos entender que fazer testes e validar é importante. Então, saber como você vai operar esse ambiente, por que que você tem que operar esse ambiente e a forma como você deve ser ágil em entregar essa resposta, né, para quem trabalha com o ambiente, é muito importante. Então, Operational Excellence trata desse assunto. É extremamente importante que a organização tenha visão disso, porque o ambiente está up, está vivo, nós estamos submetendo workloads para lá, então o time de desenvolvimento vai submeter de uma forma automatizada, é tipo, sem encostar no Azure, sem fazer algum acesso ao portal, pode ser que seja feito também, mas de uma forma automatizada, e o Azure nos permite isso através de vários recursos, tá? Então, Operational Excellence é mais do que somente um pipeline, ok? E aí, acrescentando esse recurso, tá? Falamos de confiabilidade, reliability. A confiabilidade tem a ver com a segurança? Sim, tem a ver com a segurança, mas é algo que dá certeza também, e isso é algo extremamente estratégico numa organização, que ao ponto que se o nosso cliente, né, se o nosso consumidor tiver uma experiência ruim com a nossa aplicação, é possível que a gente perca esse cliente, tá? É possível que a gente perca a gente tenha algum tipo de dano, tá? Com a nossa aplicação na cloud. Então, pensar em confiabilidade, tá? Também é necessário para que você imagine que se algo que pode acontecer com a sua aplicação é uma falha, tá? Então, isso vai passar por diversos assuntos relacionados. Vai passar por como você trabalha com sua estratégia de rede, vai passar por como você trabalha, né, com o processo ali de gestão dos seus usuários, como você desenvolve o seu código, né, o code review, porque se você desenvolve um código ruim, isso passa para o pipeline, isso é entregue na sua nuvem, isso pode gerar problema no seu ambiente, né, passando de um ambiente não produtivo para um ambiente produtivo. Então, você vai trabalhar com estratégias, tá? Mas, ao mesmo tempo, prepare-se para falhas grandes, prepare-se para desastres. Desastres, seja ele que um data center caiu, até mesmo, sei lá, de fato, algum serviço que sua aplicação depende bastante, né? Teve algum problema, foi corrompido, e como você responde? Então, trabalhe pensando em falhas, né? Traga compromissos, ou melhor, assuma os compromissos que você fez com o seu cliente e entregue para ele o que ele precisa. E aí nós vamos falar de SLA, SLO, e por aí vai, tá? Então, essa arquitetura sua, ela tem que ser resiliente. Assim como a gente conhece na arquitetura .NET, que vai lá e usa, por exemplo, uma library tipo Poly para criar uma resiliência quando tenta fazer uma requisição, pense que sua arquitetura ela tem que ser sensível a esse tipo de falha, ela tem que se recuperar. Então, lembra da operação? Se acontecer problema com o meu ambiente, né, meu ambiente foi corrompido por algum motivo, qual que é o tempo, né, que eu consigo entregar esse ambiente novamente, disponibilizar esse ambiente novamente para os meus clientes? Se eu tiver que criar um ambiente todo na mão, e se esse ambiente for complexo, eu já tive uma grande perda. Então, um tópico está relacionado com o outro e influencia diretamente nesse tópico, tá? Então, confiabilidade é extremamente importante para as nossas aplicações em cloud. Então, aqui um exemplo, né, não tão simples, mas é um exemplo bem interessante, você vai achar lá na arquitetura de referências, né, da Microsoft. Aqui eu tenho uma região que está ativa, e nessa região, tá, eu tenho um web app, tá, um function que está rodando ali, junto com o Service Plan, eu tenho um blob com o static, eu tenho um SQL Database, eu tenho o Azure Search, Redis, beleza. Se você olhar no Standby Region, há uma replicação do primeiro ambiente. E aí nós temos ali um CDN. O que é o CDN? O CDN ele vai fazer um cache regionalizado de um recurso
né, igual o Static Content ali, o Static Content, que é o seu website. Então, ele cria um cache da sua aplicação em diferentes regiões, então ele está criando já, de certa forma, né, essa confiabilidade, tá? E eu tenho o front door, que o front door ele vai entender, eu posso configurar meu front door que ao receber uma requisição, se acontecer algum problema com o meu Active Region, eu posso simplesmente redirecionar as conexões para o meu Standby Region, sem que afete aos meus clientes. Então, esse tipo de estratégia impacta diretamente na forma como a gente entrega esses recursos de nuvem, tá? Então, manter os recursos disponíveis, entender que isso pode acontecer, que pode acontecer algum problema, algum desastre com a sua aplicação, e também, né, ter essa aplicação que é disponível é extremamente importante. Que aí também a gente pode falar igual o CDN. O CDN, ele vai entregar o recurso, que é o estático content, em diferentes regiões, e isso vai trazer uma menor latência para o nosso usuário, para o nosso cliente, porque ele vai conseguir acessar esse recurso em servidores mais próximos do IP dele. Então, ele vai ter mais performance nesse sentido também, tá? Então, veja como que essa visão influencia diretamente no nosso ambiente de cloud, tá? E aí, o Reliability, nós temos na Azure, né, recursos como o API Management, o Web Configuration Services, que possuem configurações de SLA que devem ser levadas em consideração quando você assumir um compromisso de entregar, né, ou de disponibilizar aquele recurso com SLA para esses clientes. Então, é muito importante você saber e trabalhar sobre confiabilidade, porque, né, se o cliente fala assim, você me prometeu, sei lá, X milissegundos de resposta para essa API que você determinou isso na sua aplicação, você tem que entregar aquilo que está em contrato. Então, muito importante saber trabalhar com falhas, disaster recovery, trabalhar bem no seu ambiente e ter noção de que a utilização correta dos recursos faz sentido, tá? E não podia deixar de falar, né, antes de tudo, de algum tópico, de mais alguns tópicos aqui, sobre a otimização de custo. A gente tem aquela máxima que um ambiente de cloud, ele é mais barato do que um ambiente on-prem. De certa forma, isso é uma verdade, mas se a gente não souber controlar, e como a gente trabalha com o ambiente de cloud, ele passa a ser tão caro ou mais caro do que o ambiente on-prem. Por que mais caro? É fácil você provisionar um recurso, é fácil você utilizar esse recurso, né? Mas aquele recurso que você provisionou realmente tá gastando além do que você pensou que ele ia gastar, né? Então, o Cost Optimization é praticamente aquela planilha Excel que você faz no dia a dia para controlar suas finanças. É muito importante você ter isso em mente para você não perder nada em relação ao que você está trabalhando no seu ambiente de cloud. E mais para frente vocês vão ver que isso é influenciado diretamente pelas nossas decisões, tá? Então a Azure nos fornece recursos para trabalhar corretamente com esses ambientes de cloud, tá? E aí esse contexto de otimização de custo tem tudo a ver com aquela organização que eu mencionei lá atrás, né? O gerenciamento de grupos, as subscriptions, a identity management, policies, porque isso vai direcionar. Um exemplo, eu posso definir uma policy que cada recurso que eu criar, ele seja tagueado. Aí eu consigo fazer diversos relatórios baseados em tags, por exemplo, para ver como é que aquele recurso se comporta, tá? Para a gente ter, de fato, a identificação, poder identificar de forma correta e eliminar recursos desnecessários que a gente esteja utilizando e pagando muito além disso, tá? Como vocês viram também no diagrama lá em cima, temos o advisor que nos ajuda a reduzir custo. Então, olhar para o custo e pensar no custo faz todo sentido, porque isso vai influenciar diretamente também na forma como a gente provisiona os nossos recursos no ambiente de cloud, tá? E aí, uma das formas que você pode prever um pouco disso, dessa questão do custo, é ao desenhar o seu workload, a sua solução para a cloud, você pode usar o Pricing Calculator do Azure, né? Que aí você vai fazer a composição ali dos recursos que você pretende utilizar para aquela solução, tá? Então, eu quero uma virtual machine, um storage account para fazer um backup, eu quero um Azure Function para fazer algum processo automatizado, se alguma coisa entrar no meu storage account, enfim. Essa composição vai te dar um custo, você tem uma
previsibilidade, inclusive você tem uma previsibilidade, no caso da Virtual Machine, até de salvar algum dinheiro, eu nem recordo a palavra, economizar algum dinheiro se você provisionar uma instância por 3 anos, você consegue economizar bastante. Então, ter essa visão é importante antes mesmo, está no momento de design, antes mesmo de começar a trabalhar lá no ambiente de cloud. E outro ponto que está relacionado ao custo seria um exemplo como esse, tá? É um exemplo bem interessante, mas baseado na topologia hub-spoke, eu tenho hub, que é uma subscription, tem uma VNet, eu tenho 2 spokes, que são outras, poderia, né, também estar dentro do mesmo ambiente, mas eu tenho diferentes VNets aqui, elas conversam entre elas através da conexão do meu spoke com o hub, fazendo um peering, mas o spoke virtual network A não conversa com o spoke virtual network B sem passar pelo hub. E aí, um ponto interessante, eu tenho aqui alguns itens que me ajudam a trabalhar e, de certa forma, reduzir bem o meu custo. Por exemplo, o Azure Bastion. O Azure Bastion é um recurso que eu posso acessar minha máquina virtual sem ter que abrir um RDP, né, para eu acessar diretamente o remote desktop da minha máquina virtual. Então, eu posso usar um Azure Bastion, só que não é um recurso tão barato. Seria interessante colocar o Azure Bastion em cada spoke? Talvez se sua estratégia for essa, legal. Mas aqui eu estou conseguindo gerir bem o meu curso, eu estou conseguindo saber que eu estou utilizando um recurso para acessar as minhas máquinas virtuais, de acordo com as minhas políticas de segurança, claro, dentro do meu ambiente, usando um recurso só no Hub para acessar todo o meu ambiente virtualizado. Também eu tenho o Logic Monitor aqui, o Logic Analytics, na verdade, né, com o Azure Monitor, e aí está centralizado, é onde ele recebe todas as métricas e logs e activity logs e por aí vai. Então eu tenho esse tipo de cenário onde, através de um desenho, através de uma definição, eu consigo reutilizar esse recurso, conseguindo ter mais economia. Então, otimizar o custo faz toda a diferença também na sua arquitetura de cloud, tá? E aí, um dos pontos que eu mais acho interessante dessa visão relacionada é a performance efficiency. Porque imagina nesse caso aqui, é o mais interessante. Você provisionou um recurso, você desenhou uma arquitetura e submeteu esse recurso. Como você trabalha com esse recurso? Você está trabalhando com o recurso certo, na camada de serviço corretamente? Então vamos, por exemplo, aqui, deixa eu pegar um laser. Aqui, ó, nós temos no primeiro quadrante aqui, nós temos a capacidade provisionada, né, que está nessa linha preta aqui, o uso eficiente, está aqui nessa linha azul, a demanda e o uso ineficiente. Então percebam que, durante o tempo aqui, o meu recurso, que está em azulzinho aqui, o uso eficiente, suportou alguma demanda. Por quê? Quando eu não estou tendo muito request, eu estou pagando por aquilo que eu não estou utilizando. Mas, no momento que eu tive muito request, o que eu provisionei fez efeito. Tá? Então, no segundo quadro, eu já tenho um problema. Eu planejei provisionar X, que não foi possível, porque quando teve um pico, a capacidade de provisionamento não foi suficiente para aguentar aquela demanda. Então, eu usei de forma ineficiente a minha solução. Então, eu tive uma quebra aqui. Tá? Por outro lado, eu tenho um uso mais adequado nesse sentido. Por quê? Eu uso um recurso de acordo com a demanda. Tá? E aí eu não consigo ter esse tipo de cenário se eu não observar, se eu não monitorar. Então, performance efficiency vai trabalhar justamente nessas visões de que, assim que você publicou o seu recurso, nesse caso, esse recurso estará up, e aí você tem condição de saber, cara, beleza, minha solução está bonitinha, meu código está ok, está funcionando tudo mais, mas eu estou utilizando da forma correta? Eu estou gastando ou investindo o meu dinheiro da forma correta para entregar o melhor para o meu usuário? E lembre-se, nesse caso B aqui, problemas de desempenho, eu afetei a confiabilidade da minha aplicação. Tá? Nesse caso aqui, o último, eu estou trabalhando com minha aplicação de forma elástica. Eu vou provisionar e aí, de fato, eu vou pagar pelo que eu uso. Tá bom? Isso aqui é apenas um exemplo legal. Tá? Vamos para o próximo passo aqui. Isso aqui é um exemplo que está associado, tá, à performance efficiency, porque você tem que trabalhar nesse sentido que trabalhar com arquitetura distribuída
traz várias, né, dificuldades, várias necessidades, enfim, tem os seus trade-offs. Então, tenha consciência, tá, de trabalhar com esse design distribuído faz sentido, né? Às vezes, se você consome muito o SQL Database para gerar relatórios, você pode criar uma estratégia para fazer escrita em um banco e leitura no outro banco. Isso vai conseguir te trazer mais eficiência de recurso também. Então, isso vai influenciar diretamente no desenho da sua aplicação, inclusive, antes de chegar na cloud. Mas se você não tiver essa mentalidade, é um pouco mais complicado, tá? Então, performance e eficiência, ele traz muita coisa. Isso aqui é apenas um exemplo, tá? Que, de repente, você pode escalar verticalmente a sua aplicação, que, na verdade, é aumentar a capacidade de processamento dela, como se você colocasse mais memória RAM, mais HD. Ou, dependendo do caso, né, dependendo da necessidade, dependendo dos padrões que você utiliza, você vai usar uma escalabilidade horizontal, que é onde você cria réplicas desses recursos e no meio desses recursos você provavelmente vai ter o load balance que vai distribuir, né, as requisições entre esses recursos provisionados, porém você vai atender a demanda que for necessária de forma eficiente. Acabou a necessidade e a demanda, você faz o desprovisionamento desses recursos e volta a ter somente o recurso que você precisou no início para suportar uma baixa demanda nesse caso, tá bom? Então, a performance eficiente vai trabalhar muito nesse sentido, tá? E um outro pilar que eu acho muito importante, que não estava descrito lá, mas esse pilar não é, de fato, oficialmente lá. O sexto pilar do Microsoft Well Architected Framework é o monitoramento. O monitoramento ele está em todos os pilares quando você lê a documentação, tá? Porque sem o monitoramento eu não consigo saber quando escalar, eu não consigo saber quando eu tenho erro, eu não consigo saber quando eu tenho uma ameaça, eu não consigo saber se eu estou gastando além da conta. Então, monitorar o seu ambiente é uma premissa, tá? Não pense em submeter uma aplicação para a cloud sem monitoramento, tá? Então, eu colocaria esse cara como sexto pilar, que eu acho ele muito importante, e fica a dica. Mas aí vem a outra pergunta. E aí, Albert? Ok, eu entendi mais ou menos os conceitos, mas e aí na prática? Na prática é o seguinte, na prática, existe um portal da Microsoft, que é o Well Architect, é o portal da Microsoft, e nesse portal você vai ter diversos recursos que vão te apoiar a trabalhar com toda essa complexidade ou com todas essas informações que eu transmiti para você aqui agora, tá? Microsoft Architected Portal é muito completo, tá? Inclusive, uma das ferramentas que eu acho muito interessante dele é o Assessment. Ah, você já tem um ambiente, você quer saber se você está trabalhando de forma correta, né, nesse ambiente, né? Então temos aqui o Azure Well Architected Review, você pode fazer uma revisão, você pode olhar uma avaliação da adoção da cloud, uma estratégia de adoção da cloud, o seu desenvolvimento de performance, de eficiência de entregar, né? Fazer um benchmark da sua governança, se você está organizando corretamente os seus recursos. Tem muito contexto legal dentro do Well Architected Framework, e o Assessment nos ajuda bastante. E lembra que lá no início eu mencionei, né, que a coisa mais básica relacionada ao Microsoft Well Architected Framework está relacionado a perguntas. E aí, nesse assessment e também, tá, na documentação, nós temos essa visão relacionada a perguntas. Então, aqui é apenas um exemplo que eu cheguei a fazer um tempo atrás aí, pensando em confiabilidade, tá? Imagina que você está fazendo um assessment da confiabilidade daquele workload. Eu só quero saber sobre a confiabilidade. Você vai receber perguntas, né, como essa pergunta aqui. Como você monitora e mede como é que eu esqueci o termo, como você mede a saúde da sua aplicação, tá? E aí vão ter checklists. Vai ter check que você vai marcar, ó, a aplicação está instrumentada utilizando logs semânticos e métricas. Tá, então você marca. À medida que você vai marcando esse checklist, né, aqui do lado existem várias outras perguntas, tá? Tipo assim, quais são as métricas que você definiu para a sua aplicação, né? Quanto que você pode ter de tempo inativo da sua aplicação, enfim. Então, você vai respondendo essas perguntas, no final você vai ter um relatório que vai te dizer se sobre aquele aspecto a sua aplicação está ou não com uma saúde boa sobre aquele aspecto.
Então, é muito interessante, você pode usar, inclusive, para todos os aspectos. Nesse caso, eu poderia utilizar também um assessment baseado numa subscription, no Resource Group. Eu vou fazendo esse tipo de validação para os 5 pilares propostos no Microsoft Well Architected Framework, ok? Então, pessoal, é isso. Eu queria agradecer a todos da organização, um evento muito legal, estou curtindo demais, né, e tive essa responsabilidade agora de apresentar essa palestra depois da Valéria, tá? E estão aí os meus contatos, né, do Code FC, nós estamos falando especificamente sobre o Architected Framework agora, temos algumas lives quinzenais, tá? Eu e meu amigo Osana Jordano, tem muita gente boa, inclusive a Valéria está precisando fazer uma resenha técnica com a gente, e tem aí o meu Code FC, né, no Instagram, e também no LinkedIn, se vocês quiserem prosseguir com essa conversa no LinkedIn, fiquem à vontade. Eu tenho uma pergunta, a gente ainda tem alguns minutos aqui. Sim. No início da palestra, você falou muito sobre o site sobrecarregado, quando você vai tentar comprar alguma coisa e sobrecarrega tudo. Como essa funcionalidade da Microsoft te ajudaria no caso? Bom, nesse caso, você pode, primeiro você tem que monitorar, você tem que ter a capacidade de provisionar seu recurso, esse recurso eles têm que estar monitorado, mas você pode utilizar algumas ferramentas, por exemplo, para automaticamente escalar, né, Automate Account, existem diversas formas de você fazer isso para a sua ferramenta, para a sua infraestrutura, nesse caso, para a sua aplicação ser escalada para suportar essa demanda, tá? Então, para mim, o ponto-chave nesse caso é você entender o comportamento da sua aplicação, você só vai conseguir através do monitoramento e depois ativando algum recurso para fazer a escala dessa aplicação no momento que for desejado. Obrigada, porque eu passei por isso recentemente. Fui comprar algo, travou o site, travou tudo, uma grande demanda, 1,5 milhão de pessoas no site. Foi A até o experiência é caso do Rock in péssima, né? Rio. Aí travou com dados de cartão, com tudo. Eu falei, meu Deus. É. Aí eu fico logo com medo. Então, foi bom saber disso, porque depois eles resolveram, entraram em contato. Mas é muito bom essa ferramenta, assim. Eu não sabia que a Microsoft tinha toda essa funcionalidade, que é como eu falei. Na palestra anterior, a gente conhece um mínimo para algo que é enorme. A Microsoft é muito grande. Foi muito É. bom a palestra. Oh, Excelente. muito obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Vamos botar perguntas no chat. Temos 15 minutinhos aí. Eu tentei ser o mais breve possível, porque é um assunto complexo, né? E quando você tem um direcionamento, igual você falou, tive esse problema no site, mas essa é uma pergunta, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso prever que minha aplicação vai ter um problema disso? E nada melhor do que quando você tem uma referência, né, o Web Architect, para te falar, olha, você está desenhando essa arquitetura, então vamos lá. Você está pensando em que em relação à segurança? Você está pensando em que em relação à disponibilidade, né, confiabilidade? Então, esse direcionador, essa proposta, é que é feita no Microsoft Web Architect. Eu tenho usado ele bastante para desenhar umas arquiteturas e tem sido sensacional. Muito interessante, porque hoje em dia, depois da pandemia, eu acho que tudo virou tecnológico. Tinha muita gente que não tinha costume de utilizar, hoje em dia até os meus avós utilizam para comprar alguma coisa. Então, essas pessoas que não tinham essa familiaridade com a tecnologia, tem aquele receio, né? Vai botar dado de cartão, vai botar isso, vai botar aquilo. Então, eu acho muito interessante. E a gente sabendo, dá para passar para outros e assim vai. Uma Sim, cadeia de compartilhamento de informações. Eu acho com bem, certeza. bem interessante. Muito bom, é isso mesmo. Acho que um ponto que eu posso agregar aqui, Helena, é que muitas organizações que trabalham com cloud, elas utilizam recursos, talvez não da maneira correta que elas utilizam esse recurso. Isso oferece um risco grande para uma organização, para receber uma ameaça de fato, para fazer com que a aplicação de fato tenha muitos problemas financeiros, né, com os clientes, inclusive processo, por causa da forma como trabalham com o ambiente. Então, ter essa noção de como você vai trabalhar com o ambiente de cloud, como você vai organizar, manter aquele ambiente, faz total sentido, em vez de somente pegar lá, vou utilizar um banco de dados, pluguei e está tudo certo. Então, é legal você entender mais sobre o seu ambiente e sobre como você pode prover isso.
Informação nunca é demais. É, Informação nunca é demais. Mas é utilizado assim para tudo, né? Em todos os ramos, seja de e-commerce, seja de, sei lá, laboratórios, para tudo, tudo. sim. Tem uma pergunta, eu não sei, né? No chat aqui tem uma pergunta, eu não sei se está direcionada para essa palestra. O Bruno Ferreira, Isso mesmo. ele fala quais as resistências e as dificuldades que geralmente existem nas empresas quando é apresentado o Cloud Adopter Framework e seus requisitos. Pode apresentar alguns exemplos? Depende, cara. Acho que muitas das dificuldades, talvez, pelo menos das que eu já passei, é capacidade de implementar aquilo, né, internamente. E, em alguns casos, já que eu não tenho a capacidade operacional para manter, não tenho pessoas qualificadas para aquele tipo de ambiente, a dificuldade de contratar profissionais, terceiros, ou uma empresa, que às vezes o custo é alto, tá? E também, em alguns casos, acontece de que a empresa às vezes já tem um ambiente, o ambiente está funcionando, ela entrega esse ambiente. E a dificuldade de poder fazer, virar a chave, né? De sair do ambiente A para o ambiente B. E como que isso é feito? Porque isso influencia no processo todo da empresa, influencia na forma como você começa a desenvolver o seu projeto, até quando você vai entregar, de fato, esse projeto na cloud. Então, muitas vezes, a gente tem que pensar em estratégias nessas empresas de trabalhar num processo de capacitação das pessoas que existem na empresa, criar processos bem definidos para trabalhar, o Operational Excellence nos ajuda bastante nisso, tá? E também criar mecanismos de provisão desses recursos e de migração dos recursos anteriores para o novo recurso de cloud. Então, treinar, capacitar, criar uma arquitetura que esteja aderente, relacionada ao custo, é algo que leva um pouquinho de tempo, tá? Mas eu vejo que essa é o custo, né, e também ter profissionais qualificados, na minha opinião, pelo menos nos processos que eu já vi, né, já presenciei, é um ponto que pega bastante, entendeu? Não sei se respondeu a sua questão aí, mas se você precisar, pode mandar no chat aí, ou também pode me mandar no LinkedIn lá. Eu sempre estou on no LinkedIn. Você colocou o LinkedIn aqui, eu acho que pode colocar aqui no chat, que aí a gente Posso acessa lá, por favor. colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais uma pergunta? O Jonatas Faria, amigão. Tanuri, se assume uma estrutura de Azure Cloud que foi criada de forma errada, subscriptions, resource groups, etc., existe solução? Tem como recriar tudo do zero ou posso criar uma governança para a gestão disso e organização, etc, etc. Não, tem como, claro, tem como você criar, tem como você criar um novo ambiente, mover esses recursos para esse novo ambiente, tá? Claro, a gente precisa de diagnosticar como é que está o ambiente agora, fazer um assessment, entender quais recursos serão utilizados, da forma como esses recursos estão trabalhando, e se isso não impacta também na sua aplicação. Lembra que na parte de performance e eficiência eu falo também que faz sentido você pensar nisso, de como o seu aplicativo trabalha com recursos de cloud. Então, temos que analisar o ponto relacionado a quais recursos você está usando, o que a sua aplicação depende, mas talvez você tenha que fazer alguma coisa que você pode fazer no seu ambiente, fazer uma reestruturação e depois mudar alguns recursos ou todos os recursos para essa nova organização, tá? Isso vai impactar em alguns aspectos, mas é possível, você não tem que criar tudo do zero, né? Seria até um pouco mais complicado, né? E eu falei que a gente tem que ter eficiência para entregar valor, mas é possível. A Microsoft oferece vários recursos para isso. Inclusive, na palestra anterior da Valéria, a gente viu umas ferramentas muito boas que nos auxiliam também nessa forma de entregar, né? De fazer esse tipo de migração.
tá bom? Mais alguma pergunta? Acho que você tá mute, Milena. Microfone desligado. Os benefícios do online, modo É online. verdade. A Microsoft ela é muito grande, assim, tem diversos segmentos. Eu gostaria que você explicasse mais um bocadinho sobre esse em específico, porque assim, eu sou de administração, faço administração e tal, mas eu estou me interessando pela TI. Aí eu gostaria que você me indicasse assim, mais ou menos os caminhos para poder conseguir chegar nesse objetivo. Sim, sim. Olha, eu posso citar algum. A própria Valéria tem um canal da Cloud, tá? Ela tem uns vídeos muito interessantes lá sobre o AZ900, tá? Que é a certificação da Microsoft, é, é uma certificação de fundamento, tá? Então você vai entender sobre alguns recursos, o que são os serviços oferecidos na cloud, infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, e por aí vai. Eu te aconselho também o Microsoft Learn, que você tem um path de aproximadamente 6 módulos, não é um path grande, tá? Dessa prova, AZ900, e aí você estudando, fazendo esse path, acompanhando lá também os vídeos da Valéria e também lá no Code FC, fazer o jabá aqui, mas os vídeos do canal da Cloud sobre a AZ900 são bem completos, tá? A Valéria explica em detalhes cada tópico, então eu começaria pelos fundamentos, tá? Microsoft Learn, Code FC, canal da Cloud e seja feliz. Acho que você vai chegar lá facinho. Não pode deixar, porque eu gostaria mais de direcionar para a área da segurança, né? Isso depois de diversas coisas que a gente vai comprando pela internet. Então, eu fui. Tá sendo interessante ver essas palestras, porque geralmente, assim, eu não sabia muito. Uhum. Estou entrando agora nesse mundo, ainda estou no 365, Microsoft 365, Oh, muito bom. mas foi muito interessante. Eu gostei bastante da sua palestra. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, Lina. Alguém tem Ah, mais alguma perguntinha? Faltam 5 minutinhos. Ele foi bem breve. seguir o tempo ali, né? Um recurso legal, você falando que você está trabalhando com 365, né? Na quinta-feira, a gente fez uma live, um resenha tech lá no canal do Code FC, que a gente falava especificamente por onde começar com o 365. Então, tinha um colega lá que era de administração, inclusive. Por que não utilizar esse recurso para automatizar o dia a dia dele, né? Fazer coisas no dia a dia. Então, tem essa live lá que tem cheio de links interessantes. Acho que vale a pena você conferir lá também. Tá bom, tenho mais uma perguntinha. Sim, o Lucas perguntou, no canal do Code FC conseguimos mais informações a respeito desse tema? Lucas, sim, já temos, se eu não me engano, 3 vídeos sobre Microsoft Architecture Framework. Nós começamos desde o assessment, passei um pouquinho de fundamentos, o Osanan falou agora sobre confiabilidade, tá? Semana que vem tem mais vídeo, então se inscreva lá no canal, acompanhe que nós estamos falando em detalhes sobre o Microsoft Web Architecture Framework, tá bom? E Bruno, obrigado aí. Obrigado demais. Ah, eu vou Vamos me manter inscrever. contato. Vou me inscrever, porque eu estou precisando. Eu não sabia que profissional de administração poderia migrar para esta área, então, Vou fazer tudo. com certeza. Não, lá no trabalho eu mexo bastante com 365, SharePoint e tudo mais, então, bastante interessante. Muito bom. Gostei. Muito bom. Ulisses. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu acho que, eu não sei se a gente tem mais um tempo e tudo mais, mas agradeço demais a todos, né, pela presença de vocês, né, igual a Valéria falou, hoje é sabadão, amanhã é Dia das Mães, mas obrigado, estou muito feliz de participar do festival, obrigado, Milena, por todo o suporte, pelo bate-papo aqui também, e estão aí minhas redes sociais, fique à vontade, estou disponível, quem me conhece sabe, eu respondo todas as mensagens, então vamos continuar esse assunto fora do evento, mas, de novo, parabéns pela organização e tudo que vocês fizeram aí. Estou muito honrado em participar do evento.